Em Ribeirão Preto, o poder público e o cidadão estão reféns do lixo. A crise não diminui, por mais que se façam mutirões de limpeza. Especialista aponta que a saída parte da união e que existem oportunidades de transformar resíduos sólidos em dinheiro. Não importa o tamanho ou a região em que o terreno está localizado. Não importa se é público ou particular. Em Ribeirão Preto, só é necessário que ele esteja baldio ou desocupado. Na rua Rio Paraguaçu, no bairro Ipiranga, o João Ulisses, em vez de um vizinho, tem ao lado de casa a companhia de um lixão clandestino. E vem tudo quanto é coisa, joga aqui. É sofá, é tábua, é vidro, é tudo, joga tudo aqui dentro, né? E aí não aparece quem que é o dono para limpar. A falta de consciência daqueles que descartam lixo no terreno privado faz com que animais peçonhentos invadam as casas do quarteirão e tira a comodidade até de quem espera no ponto de ônibus. A liberdade com que as pessoas cometem irregularidades ali é tão grande que até um bebê abandonado o seu João já encontrou. Em 2014, aí puseram uma criança aqui dentro de um saco de lixo com a caixa de papelão dentro, viva, né, renascida. E eu escutei o choro da criança num saco beirando a parede. Ali eu fui ver, era uma criança. Aí eu chamei a polícia veio e levou. Do Ipiranga para o bairro Macaúba, um residencial novo às margens do Anel Viário Norte. Por lá, toda a rua que termina num terreno ainda não habitado se tornou ponto de descarte. E não importa o quanto se recolha os resíduos, aos poucos eles voltam. Aqui virou um depósito de descarte de entulho, né? Madeira, cama, colchão, armário velho, sofá. Por quê? Que o pessoal que vem descartar aqui não mora no bairro, né? Cata hoje, amanhã já está cheio de novo. O caminhão da prefeitura veio aqui com a caçamba, deu mais de umas 4, 5 caçambas aí. Demorou uma semana, como é que já está de novo aí, entendeu? Aqui está difícil, viu? De acordo com a prefeitura, os mutirões de limpeza passam semanalmente, recolhendo todo tipo de resíduos em diferentes bairros da cidade. Em 7 meses, o montante ultrapassa 150 mil toneladas. Logo na primeira semana de setembro, foram 70 toneladas em apenas 3 endereços. Um deles foi nessa área de preservação permanente, na Avenida Costa e Silva. Não parece, mas há poucos dias, as margens do córrego Tanquinho receberam equipes e caminhões de zeladoria urbana. O que mais as pessoas fazem é cobrar o poder público e tá super certo. Mas as pessoas esquecem de fazer a sua parte de descartar o lixo corretamente, né? Não existe fora. A gente está jogando fora da nossa casa, fora da nossa empresa, fora da nossa vista. Mas não tem como a gente jogar para fora do planeta. Então, esse lixo vai sair daqui, vai para a água, vai contaminar até a água que a gente bebe, que sai da nossa torneira. Porque não sei se vocês sabem, mas o plástico, ele vai se degradando pedacinho por pedacinho. E aí o sistema de tratamento de água não consegue tirar aquele plástico. Então, o plástico já foi encontrado em várias partes do corpo humano, em toda a água que a gente bebe já tem plástico. A consultora ambiental destaca que a solução para a crise do lixo de Ribeirão não pode depender apenas do poder público. A iniciativa deve partir da prefeitura, mas é preciso contar com o apoio e o entendimento de moradores, empresários, entidades e associações do setor privado. Exemplo disso é esse terreno aqui, às margens da Via Norte, ao lado do Centro de Zoonoses. Mais um que o Jornal da Clube já apresentou muitas vezes como sendo alvo do descarte irregular de lixo. Agora a vizinhança, por conta própria, resolveu cercar a área com pneus e ocupar o espaço com mudas de árvores frutíferas. E para além da conscientização, cada dia mais cresce o mercado de reaproveitamento. O que hoje é tratado como lixo já poderia estar se transformando em dinheiro. Tem empresas aqui em Ribeirão que vendem o seu resto, o lixo, para empresas de Porto Ferreira que tem cerâmica. Então, empresas que têm MDF, que não vai reutilizar, podem ainda fazer uma renda extra com o pessoal de Porto Ferreira que compra esse lixo. E ainda falando da população, como se movimentar para combater o lixo, primeiro, né, descartando da forma correta, mas havendo terrenos como esse, que é perto de uma APP, algumas pessoas de Ribeirão têm plantado árvores, cuidado e ainda colocado pneus com concreto, com terra, para não permitir que o carro entre, que pessoas entrem no terreno. E para unir as iniciativas e transformá-las em programas contínuos de destinação correta dos resíduos, o papel da prefeitura é fundamental.
A gente tem um consórcio aqui em Ribeirão Preto de vários municípios e alguns municípios já estão se juntando para fazer plantas de industriais que elas vão pegar esse lixo e transformar em energia, em combustível para o próprio município utilizar. Então, todo mundo está se movimentando para pensar em soluções, mas o lixo precisa ser descartado corretamente para ele ser reutilizado. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão informou que tem intensificado a limpeza da cidade, recolhendo mais de 150 mil toneladas de lixo em mutirões. Disse ainda que áreas particulares devem ser cuidadas pelos proprietários e que a Secretaria de Infraestrutura, com o apoio do Ministério Público, realizou uma limpeza na Avenida Costa e Silva. Finalizou dizendo que a administração também investe em reciclagem de resíduos da construção civil, coleta de recicláveis e no desenvolvimento de um plano municipal de educação ambiental. José Francisco de Carvalho Ramos, engenheiro ambiental, continua falando sobre esse assunto agora com a gente. Zé, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Clube. Como nós vimos então na reportagem, não só a macro-região, já existem diferentes oportunidades de reutilização dos resíduos sólidos. Dá para transformar isso em política pública? Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, essa matéria tem que ser retomada porque falta total de conscientização da sociedade. Ou seja, deveria se transformar numa política pública, mas tem um elo muito frágil que chama ser humano. Porque quando ele se livra, como muito bem foi falado, se livra do lixo, parece que ele resolveu o problema, ele só transferiu. Portanto, essa situação que a gente vê é no mínimo revoltante. Inclusive, a Prefeitura faz ultimamente uma limpeza e é só sair o último caminhão que as pessoas voltam a jogar, como é o caso ali do Córrego Tanquinho, onde foi retirada uma quantidade expressiva e no dia seguinte empresas de resíduos da construção civil, marcenarias, estavam jogando coisas ali. Ou seja, para se falar em política pública, a gente tem que engajar muito a população e conscientizar, que eu acredito fielmente que seja na educação social desse problema. E dá para falar também que nós paramos no tempo, né? Porque o que é tratado como lixo já deveria estar virando dinheiro. Eu qualifico que, para usar um outro termo, é pouco inteligente da população quando ela joga esse lixo que poderia estar revertendo em valores até para a sociedade. Então, é um caso de extrema burrice social você jogar e não ter o rendimento. Só para exemplificar uma coisa, todas as empresas que trabalham com reciclagem estão realmente muito bem financeiramente. E esse jogar o lixo da construção civil, mais especificamente, poderia retomar como produto financeiro. Como dados de 2023, nós temos um número que é assustador, 200 mil toneladas de resíduos sólidos que são jogados em locais que limpa-se e depois se joga novamente. Agora, a gente viu na reportagem também que existem moradores, associações conscientes buscando soluções para essa crise do lixo. A Prefeitura, então, não deveria ser responsável por identificar esses grupos e ajudá-los também? Não só identificar, como incentivar a criação de pessoas, empresas, grupos de moradores a trabalhar nesse formato de reutilização dos lixos. Seria estabelecer parcerias, incentivar e mostrar que isso é uma forma até para reduzir a taxa do lixo da sociedade como um todo. É uma medida que não basta somente a Prefeitura fazer a limpeza, porque já é claro que a população não tem consciência, não tem a sensibilidade e volta a jogar o lixo. Ou seja, o que a Prefeitura faz nesse modo é enxugar gelo. O que deveria ser feito é incentivar a coleta, incentivar cooperativas, incentivar todo um processo que pudesse, ecopontos, que isso é uma medida muito boa,
que deveria se tornar expansiva. E também um detalhe muito importante, que desde 2024 tem uma comissão parlamentar de investigação dentro da prefeitura, dentro do legislativo, que precisaria ter força para poder fazer alguma coisa, não ficar somente em reuniões internas, mas na área de ação mesmo, sabe? Nós também temos um consórcio de municípios já desenvolvendo projetos de reaproveitamento dos resíduos sólidos. Mas parece que as iniciativas são mais lentas quando este é o assunto, né, Zé? Por quê? Na verdade, quando se fala em consórcios de município, cada um quer puxar a sardinha para sua brasa. Então, eu vejo muito nos consórcios de município uma falta de integração, de despojamento de vaidades, mas uma ação efetiva de consórcio de municípios. Ou seja, o bem que às vezes a gente está falando da nossa cidade, ele é expansível pela toda a macro-região que envolve. Então, precisaria ter ações muito mais efetivas e concretas na concepção geral do problema, para que essas ações de consórcio de municípios fossem saídas do papel, porque custa caro fazer isso, a administração disso não é barata, mas o resultado eu posso afirmar com certeza que é muito benéfico financeiramente e o meio ambiente agradece a ação disso daí. José Francisco de Carvalho Ramos, engenheiro, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Clube. Até mais, boa semana. Muito obrigado. Boa semana a todos.